Oi, gente rica. Essa semana eu vou falar sobre as duas epístolas pastorais que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo. Que era assim, ele estava responsável por igrejas importantes. E ao invés de dirigir essas cartas diretamente para as igrejas, como ele costumava fazer, né? Você sabe qual é o versículo chave assim dessas cartas? Eu vou te contar. Mas antes eu quero te dizer que se você está chegando aqui pela primeira vez, porque algum amigo, alguma amiga lhe enviou o link do meu canal, então sinta-se amada, amado por essa pessoa que quer que você entenda algumas informações importantes que eu assim extraio do meu estudo, da minha pesquisa para passar para você. E quanto mais eu faço isso, mais eu aprendo. Se você não me conhece, eu sou a Cristiane Oliveira, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Inscreva-se, curta e também compartilhe para ajudar a estimular a curiosidade sobre a palavra de Deus e fazer com que mais e mais pessoas comecem a ler a Bíblia, ok? Bom, vamos lá. Agora, prepare-se porque eu vou começar, tá? Vem comigo, eu fiz algumas anotações aqui e simbora. Bom, eu perguntei para você se você sabia qual era o versículo-chave dessas cartas. Tá lá no capítulo 3, versículo 15. Grife na sua Bíblia. Sabe o que está escrito lá? Paulo fala: se eu demorar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Esse é, assim, o recado que o apóstolo Paulo quer dar. Sabe por quê? Porque ele está realçando a sã doutrina, porque a conduta se baseia naquilo que nós cremos. Se nós aprendemos errado, a gente precisa desconstruir e reaprender, aprender novamente. Isso aconteceu comigo. Eu nasci numa família que acredita em A. Depois eu fui para B. E quando Deus me levou para Israel, pela primeira vez e depois outras duas vezes, eu vi que A e que B não estavam assim completos e careciam das informações diretamente da fonte, da raiz hebraica, pois foi o povo judeu que o Senhor entregou a sua palavra. Foram judeus, Maria e José, que foram escolhidos para ficarem responsáveis pela educação e criação de Yeshua, Jesus, que também foi o mais ilustre de todos os judeus que pisou na terra. Todos os discípulos também de Jesus também eram judeus. Paulo, que escreveu essa carta, que eu estou fazendo um resumo para você, e várias outras, né? Cartas paulinas, etc. Além de judeu, ele era fariseu da tribo de Benjamim. Está escrito na Bíblia também que a salvação vem do judeu. Então, eu decidi obedecer a Deus e começar a estudar de acordo com as orientações de judeus messiânicos, que são aqueles judeus que creem em Jesus. E aí passou a ser o C, A, B e C, juntando. E tanto Timóteo quanto Tito também receberam instruções diretamente de Paulo, de como eles deveriam pastorear as igrejas, porque Paulo sabia que não ia ficar muito tempo com eles, e ele precisava passar essas informações. Para Timóteo, ele confiou as igrejas de Éfeso, para Tito, de Creta. Tanto Timóteo quanto Tito eram dois jovens, né, que se sentiam assim, tipo, inadequados para a tarefa. Mas eu lembro a você que Deus não escolhe os letrados, os sábios e tampouco os capacitados. Ele escolhe aqueles que estão disponíveis, que se colocam, eis-me aqui, Senhor, que são ousados e que amam a Deus. Essas cartas, elas são assim boas tanto para os jovens como para os adultos e para os mais velhos também, porque elas têm assim valiosas informações, sugestões e lições para quem quer viver uma vida cristã. A gente está vivendo um momento triste, né, na nossa nação, principalmente essa semana, e os jovens precisam ler Timóteo para ter atenção, principalmente em relação à falsa ciência que a gente está vendo por aí. Eles precisam também ser aconselhados para combater o bom combate da fé, conservando o mistério da fé,
com a consciência limpa para não defender o indefensável. Assim, Paulo disse ao jovem Timóteo naquela época, e eu repito a você hoje: custe o que custar, conserva-te a ti mesmo puro, pura. Pois é. Agora pare e pensa comigo. Imagine a honra que deve ter sido para Timóteo, sim, porque além de ter sido convertido por Paulo com os ensinamentos que ele recebeu desse homem, ser chamado de filho amado e fiel do Senhor. Olha que bênção isso! Ser escolhido para ficar à frente de uma grande e importante igreja, como a de Éfeso. Eu já fiz aqui um vídeo falando sobre a carta ao povo de Éfeso, a igreja de Éfeso. Assista porque vai valer a pena e você vai gostar, tá? Que mais? Timóteo, ele ia ocupar o lugar de Paulo, que foi o fundador de Éfeso, né? E que havia assim ganho uma vasta multidão para Jesus. E que escreveu essas duas cartas para instruí-lo e orientá-lo, para que ele pudesse tratar com severidade os falsos mestres, que eu falei muito no vídeo de Éfeso, tá? Em alguns outros também. Para ele também saber dirigir um culto público, para ele saber como escolher os oficiais da igreja. Que mais? Para ele aprender a trabalhar com todos os grupos da igreja. E acima de tudo, para ele ter uma vida de exemplo para todos. A palavra chama atenção, mas é o exemplo quem carrega as pessoas. Eu acho que essa última deve ter sido assim a tarefa mais difícil para o jovem Timóteo, que era filho da Eunice, lá na cidade de Listra. Mas com as instruções de Paulo, o número de convertidos cresceu tremendamente e foram tantas pessoas convertidas que os templos pagãos daquela época começaram a ficar vazios, enquanto as casas dos cristãos começaram a ficar, sabe, cada vez mais lotadas. Você ouviu o que eu falei? Casas. Isso mesmo, casas. Naquela época, não havia igreja, templo construído como a gente tem hoje, assim, quase em cada esquina, em todos os bairros, nas cidades, com várias denominações. Se a gente for ver o nome de cada uma delas, dá para fazer um livro, né? A igreja primitiva era nos lares, com as reuniões, com diversos pastores que eram chamados na época de anciãos. E Timóteo, aquele jovem, era responsável para poder orientar cada um desses pastores que estavam levando a palavra do Senhor em cada um dos lares. Naquela época, gente, não existia seminário teológico, congresso, nada disso. E apesar da perseguição aos seguidores do caminho, seguidores de Cristo, a igreja crescia a passos longos, passos de gigante. Pois é. E somente 2 séculos depois de Paulo, para e pensa, tá, gente? 200 anos depois é que começaram a construir os templos. Isso aconteceu quando Constantino resolveu acabar com a perseguição aos cristãos. E nesse momento a Igreja Católica iniciou as suas atividades de uma forma oficial e de perseguida passou a perseguir os judeus. Mas essa é uma outra história que eu vou contar em breve para você. Fique aguardando. Vamos agora ficar só nessas cartas, né, a Timóteo, tá? E aí, o que Paulo fez? Ele alertou o seu filho na fé contra as falsas doutrinas, que também estão hoje em muitas igrejas. Fica ligado, fica ligada, tá? Você precisa saber que, na verdade, nunca houve um tempo em que a igreja estivesse livre de falsos mestres, apresentando doutrinas que não estão na Bíblia. É difícil combatê-las, porque hoje muitas delas viraram tradições. E muitos pais da igreja aceitaram essas verdades como fundamentais e instruíram o povo em contraposição ao que está escrito
na palavra, na Bíblia de Deus. Entre as muitas heresias estavam a venda de um pedacinho do céu. Você está a fim de comprar um pedacinho do céu? Você já pensou quantas pessoas pagaram por um terreninho lá no céu para a sua salvação, para a sua vida eterna? A igreja vendeu. E esse é um dos meus objetivos aqui, fazer com que você leia a Bíblia. Da mesma maneira como fez Martim Lutero, que era um católico. Olha só, ele era um monge alemão, agostiniano, da Igreja Católica Apostólica Romana. E quando ele leu as Escrituras, ele descobriu que estava sendo enganado. Ele nunca passou pela cabeça dele em criar uma outra igreja, uma nova vertente do catolicismo. Não! Isso não passou na cabeça dele. Tanto é que ele foi avisar aos seus superiores, ao bispo, ao papa, mas eles não aceitaram as verdades que ele estava mostrando ali na Bíblia. Porque eram diferentes daquilo que eles costumavam pregar. Então, ele protestou, ele anotou e ele criou 95 teses. E aí ele afixou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, que hoje é conhecida como a Igreja de Todos os Santos. É uma igreja luterana, tá? Eu visitei quando estive na Alemanha. E essa divisão aconteceu porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ali, com Lutero, nasceu a Reforma Protestante, que completou agora, nessa semana, no último dia 31 de outubro, 505 anos de reforma. Nós precisamos estar atentos, porque o Senhor avisou que existem muitos lobos nos lugares dos pastores. E somente aqueles que não têm compromisso com a verdade é que ficam chateados quando eu digo isso, assim na lata. Existe muita gente abandonando a fé. Existem, assim, igrejas que viviam cheias, que precisavam colocar cadeiras extras no meio do corredor, nas laterais. Mas hoje elas estão provocando naufrágio espiritual por defender princípios contrários aos de Deus e defender o indefensável. Paulo, ele queria mostrar a Timóteo, quando escreveu a primeira carta, provavelmente lá da Macedônia, assim, um evangelho íntegro, né? E quando ele escreveu a segunda carta, ele já estava preso lá em Roma. E ele procurou mostrar mais do que a pureza da doutrina. O que ele queria, na verdade, era mostrar a pureza da vida, porque o andar do homem é tão necessário quanto levar a arma, que é a Bíblia. Essa semana, eu tive assim a oportunidade de bater um longo e gostoso papo com um querido amigo que eu tenho assim há muitos anos, um homem que eu gosto muito, que é o Beto. Ele é o marido da minha amiga Rosângela. Os dois são os donos do restaurante Banana Land em Búzios. E quando você estiver aqui em Búzios, vá até lá. Eu super indico. Ele é um homem que ama a palavra de Deus, que estuda, que tem o dom de mestre. E nós conversamos exatamente sobre esse ponto específico. Porque o apóstolo Paulo compreendia que uma pessoa pode crer na palavra de Deus inteiramente, pode ter fé em Jesus e mesmo assim ainda viver distanciada de suas verdades. Isso é incrível, é difícil até de acreditar num negócio desse, né? Mas é como Paulo colocou no livro dele, nas cartas dele. E é triste quando a vida de alguém e a sua fé se acham assim em polos opostos. E nessa carta, Paulo diz que o melhor modo de combater o erro é com uma vida à altura dos padrões estabelecidos pela palavra de Deus. Mas, apesar de a gente ser pecador, somos todos pecadores, né? Porque o único que pisou na terra sem pecado foi Yeshua, Jesus Cristo. E alguns de nós, como também disse Billy Graham, somos a Bíblia que o mundo está lendo. Nós, ainda assim, precisamos carregar nossa cruz e seguir a Cristo. Porque foi Ele mesmo que nos exortou e nos mandou fazer isso. Pega a sua cruz e siga-me durante a estrada da nossa vida.
Então, nós precisamos viver melhor do que outras pessoas, se nós desejamos que o nosso testemunho tenha valor. A gente só tem, assim, dois polos. Ou a nossa vida recomenda Jesus aos outros, ou a nossa vida faz os outros se afastarem de Jesus. Não dá para ficar no meio do caminho. É um lado ou é outro. E a escolha é sua, é minha. Quantas vezes nós já ouvimos por aí? Ah, se é assim que um crente se comporta, então eu não quero nem saber do Evangelho. Eu já ouvi isso. Quantas vezes também nós já ouvimos: olha, quer saber de uma coisa? Eu quero tudo com Jesus, mas não quero fazer nada com nenhum crente, com nenhum pastor. Quero eles longe de mim. Eu já ouvi uma pessoa falar isso, se referindo a um pastor, e isso é muito triste. Vamos refletir um pouquinho? Será que nós estamos levando uma vida que nós pregamos? Será que nós somos bons soldados do exército de Jesus? Será que nós estamos prontos para defender o que nós vivemos? Paulo diz humildemente que fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele mesmo era o principal. Ele falou isso. Olha que coisa mais linda. O apóstolo Paulo, ele nos mostrou que Deus é santo. E quanto mais a gente se aproxima do coração de Jesus, mais a gente sente a nossa própria indignidade. A razão pela qual muitas pessoas não têm assim um senso do pecado, sabe? É porque não estão andando perto, ao lado de Cristo. Sabe por quê? Porque a presença de Jesus é suficiente para que a gente se sinta condenado. Paulo mostra que Yeshua, Jesus Cristo, morreu por todos nós. Mas a igreja tem uma grande vocação. Nós fomos chamados não só para apelar para os homens que voltem para Deus, porque Jesus falou, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, mas também para interceder enquanto estamos aqui na terra, junto a Deus, em nome de Jesus, orar em nome do Senhor, porque é Ele que está à direita de Deus Pai. E Paulo diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Ele está nos chamando para orar para aqueles que governam. Você tem orado pelo nosso presidente? Goste dele ou não? Isso é bíblico. Saiba que nós não seremos levados para a vida eterna sem fazer a nossa parte, que é carregar a nossa cruz, porque nós temos que lutar se quisermos ser vencedores. A segunda carta, ele escreveu quando ele estava preso em Roma, né? Foi a última mensagem escrita de Paulo, porque a pena dele iria se secar para sempre. Mas as palavras dele, escritas, iriam passar de geração em geração até chegar aqui, na nossa geração. E eu estou fazendo esse vídeo para você. E essa segunda epístola dela, que é a epístola, né, que é a segunda carta, é muito pessoal. Ele menciona 23 pessoas e esqueceu de si mesmo, que ele estava numa prisão, sabendo que ia morrer. Eu não sei você, mas quando eu li, eu fiquei emocionada, sabe? Ao ler essa carta. Porque ali eu pude entender que o problema da delinquência, né, dos jovens, é uma falta de testemunho e do próprio exemplo no lar.
Ele também fala como é fácil deixar de usar os nossos dons, as nossas aptidões naturais, por falta de iniciativa. Nós estamos vendo, sabe, no momento atual, como é pequeno o número de pessoas que pensa, que reflete, porque a maioria está sendo papagaio, repetindo o que ouve por aí, sem pensar, sem refletir, sem analisar, sem pesquisar, sem ir a fundo. Então só Paulo diz: te admoesto que viva o dom de Deus que há em ti. Porque todos nós recebemos talentos do Senhor. E o que você tem feito com os seus talentos? O Senhor conhece os que lhe pertencem. E só há um meio para a gente enfrentar, para a gente se fortalecer contra a corrupção, contra o mal que está tentando se disseminar nesse momento em nossa nação. Lendo as Escrituras, estudando a palavra na sua raiz, se posicionando, porque essa palavra nos fará pessoas sábias. Jesus enfrentou o inimigo e todas as tentações dele com a palavra de Deus. E nós devemos fazer o mesmo e não ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Se posicione. Será que você está preparado para o bom combate? Ou você acha que não precisa carregar a sua cruz ou fazer nada? Deixa. Meu irmão, minha irmã, permaneça firme até o fim para dar prova de ser um bom soldado de Cristo, um defensor, um patriota. E só depois de tudo isso diga: yes, nós vencemos, eu venci. Como Paulo falou, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, que é reto juiz, me dará naquele dia, quando Jesus voltar. E não somente ali, a mim, né, que ele fala, né, mas a todos quantos amam a sua vinda. E aí, você está esperando Jesus ou você está achando que é folclore? Porque tem muito pastor por aí dizendo que isso é papo furado, que não vai rolar. Preste atenção, hein? O que você tem feito da sua vida? Você está esperando de braços cruzados ou está fazendo pelo menos um pouquinho do muito que Paulo fez? Pensa nisso. Eu vou ficando por aqui. Reflita. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre do homem mau. Um beijo e até a próxima. Tchau.